Salve galera! Vou fazer a resenha da caixa Expert do BX. Eu já fiz uma resenha da caixa básica, eu vou deixar na descrição do vídeo, né, dessa caixa incrível que eu pedi para confeccionar, da série básica que vai do nível 1 ao 3. E agora eu vou falar um pouquinho do conteúdo Expert, que é o conteúdo complementar que juntos formam o incrível D&D BX, que é a base estrutural da série clássica do Dungeons & Dragons. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso. Se você pensar bem, a estrutura básica ela tem como foco os personagens do nível 1 ao 3, a estrutura Expert do nível 4 ao 14, e os dois juntos formam o D&D BX do nível 1 ao 14, do aventuresco ao herói. O conteúdo dentro da caixa, isso aqui foi eu que fiz, tá? Eu pedi para confeccionar a caixa e isso aqui eu vou deixar na descrição do vídeo como que faz os livretos. Eu comprei esses livros no Drive-Thru RPG e confeccionei a versão física aqui em casa. Dentro da caixa Expert vem esses dois livrinhos. A aventura The Isle of Dread, que eu já resenhei aqui. É uma aventura que traz uma pegada de Hexcrawl, exploração dos ermos, com essa pegada aqui, ó, da incrível Ilha do Pavor, né? A Isle of Dread, de Tom Moldvay. E essa aventura que eu vou deixar na descrição do vídeo porque eu já resenhei ela. O outro conteúdo, que é o principal e o foco desse vídeo, é o livreto Expert 7, né? As regras para o Expert. Para começar, o que eu acho sensacional desse material é a arte complementar. Se você comparar bem, ó, olha que legal. Se você comparar bem na caixa, na série Basic, é essa arte que eu acho maravilhosa. Olha que tom bonito de arte. E na série Expert é um mago observando essa batalha. Olha que legal. Usando uma magia, um feitiço, um ritual de um feitiço, para observar a cena da caixa básica. Eu acho isso sensacional. Fico até arrepiado. Para mim é uma ideia incrível das artes que se complementam, né? Muito legal. E de que se trata esse conteúdo? O Dungeons & Dragons clássico, ele parte da ideia que os primeiros 3 níveis do personagem são níveis introdutórios. Você é um personagem, é um aprendiz do seu ofício. Você não é um guerreiro, você é um aprendiz de guerreiro, um escudeiro em desenvolvimento. Você é um aprendiz de magia, você é um acólito ainda em desenvolvimento na arte do clericato, né? E quando você alcança o nível 3, o nível 4, você começa a fazer a transição para um personagem expert, para um personagem especialista, para um personagem mais experiente. Essa é a primeira pegada. Então esse livro vem complementando isso. Quando a gente abre o livro, ele traz no primeiro capítulo a introdução sobre de que se fala esse livro, né? Em que se resume esse livro, para que ele serve. E aqui, olha que legal, ele já traz aqui falando o seguinte, ó, olha que legal na série clássica. O Gygax e o Dave Arneson são os autores do D&D original, de 1974. Mas existe uma mentalidade, uma visão de uma intercambialidade na era TSR muito legal. Então, ó, o Gygax e o Arneson, que são os autores, mas ele chama de editado pelo David Cook. Então, Tom Moldvay e o David Cook, que são os autores do D&D BX, eles compreendem que todos eles são interligados. O D&D original, o D&D básico do Holmes, o AD&D 1 do Gygax e agora o BX. Existe uma grande intercambialidade, o produto não chega a ser rasgado, não chega a ser um produto diferente, né? Então, dentro desse contexto, a gente tem aqui, no verso da primeira capa, uma tabelinha que é uma cartilha, né, de referência para o juiz, para o árbitro, para o mestre do jogo, aonde ele tem o sistema de distribuição. Se você fizer o comparativo com o D&D 0, o D&D original, ele varia de -1 a +1. Aqui eles já trazem a estrutura de -3 a +3, criando uma diferenciação maior nas camadas do dado. E se você pensar bem, quando você lança 3d6, se você tirar 3, 3, 3, dá 9. 4, 4, 4 dá 12. E de 9 a 12 é a média de um D6, né? A média dos 3D6. Porque você pode tirar 3, 3, 3, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 4, 4, 4, ou outras variáveis, mas, de uma forma geral, a camada central está entre
9 e 12. Você pode tirar 5, 3, 1. Tem várias por 6. Você pode 6, 2 e 1, né? O maior número de possibilidades está dentro da média de 9 e 12. Por isso que ele não tem modificador. E aí cada camada para baixo tem modificadores mais discrepantes, né? Isso para o mestre do jogo. Ele traz aqui também, olha que legal, que eu já falei um pouco aqui, né? A inteligência é um parâmetro de erudição. Olha que legal, é assim que eu uso nos jogos aqui, ó. Então, se você tem inteligência 3, você tem um linguajar, um traquejo ruim, né, baixo, e não sabe nem ler nem escrever. E aí você vai melhorando a qualidade de erudição, que é um ensinamento, uma escolaridade, baseada na escala da inteligência. Então, isso é o padrão. Não significa que o seu personagem é um personagem burro ou não, né? Ele tem a ver com a escolaridade que ele teve. É um parâmetro muito legal. Assim como carisma é um parâmetro para você avaliar reações, chances de reação, e o número de seguidores, né, e o moral desses seguidores. Então, ele traz esse tipo de perfil, e não para você simplificar a narrativa em cima de um lance desse dado, mas ele é um guia para o mestre interpretar como que seria a reação mais hostil ou mais amistosa em cima desses parâmetros que você tem de carisma maior ou menor. Muito, muito, muito bacana, né? Então isso aqui já reforça um pouco do que a gente trabalha no conteúdo. Eu uso muito isso, essa cartilha você pode colocar atrás do escudo do mestre, né, para poder trabalhar. Aí ele traz para que serve esse livro, ele traz um capítulo introdutório para explicar a proposta de um jogo de exploração de ermos. Então, se você pensar bem, eu vou fazer aqui um paralelo. No D&D clássico, no D&D original, né, tinha um dos livrinhos da Trin, que é esse aqui, ó. The Underworld e Wilderness Adventure, que é uma proposta que ensina o mestre do jogo a criar dungeons, a criar cavernas, a criar aventuras no mundo subterrâneo, né, em Covizia, nessa estrutura, e uma outra que traz a proposta de exploração de ermos. O D&D BX reorganiza isso no Basic Expert. Ele parte do pressuposto que a experiência nos primeiros níveis elas são locais, ou no máximo regionais. O personagem ele é um aprendiz do seu ofício. E quando ele se torna um aventureiro mais experiente, ele até pode explorar cavernas, mega dungeon, não tem problema. Mas ela normalmente envolve aventuras mais distantes dos pontos de apoio, em regiões mais selvagens, né? Então é essa pegada que ele traz aqui para trabalhar no jogo. Então ele traz algumas informações dos personagens. Reparem que ele vai do 1 ao 14. Esse material ele não foi completado na época. Ele fez parte de um projeto que eu já fiz um artigo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, que era a completa experiência Dungeons & Dragons. Para simplificar, eu trouxe aqui a Rules Cyclopedia, que foi o produto final desse projeto. Então se a gente abrir a Cyclopedia, pegar num personagem aqui qualquer, ó, o Halfling tem limite de nível, mas olha aqui, deixa eu pegar um outro. Peguei logo o Halfling que tem limite de nível. Tem que ser um dos humanos, né? Olha aqui, o ladrão, por exemplo, né? Olha lá, ele vai até o nível 36. Então, dentro das caixas Beckman, porque esse livro é um compilado das 4 primeiras caixas Beckman, ele traz os 3 primeiros níveis que estão marcados em verde, é o básico. Tá vendo? Seria o básico, a primeira caixa. Depois do 4 ao 14, que são 11 níveis de personagem, é a série Expert, que é esse aqui. E o que o BX não conseguiu, mas que foi resetado e terminado no Beckman 2 anos depois, foi mais 11 níveis do 15 ao 25 e mais 11 níveis do 26 ao 36, o que fecha as 4 estruturas da experiência Dungeons & Dragons. E na série Beckman ainda tem a caixa final, que é dos Immortals, que é para você jogar com a experiência de personagens imortais, que ficou mais raso aqui na Cyclopedia. Eles resolveram não trabalhar isso, depois veio no material compatível, que é o Wraith of Immortals. A gente já falou disso. Mas dentro da OSR, dentro dessa estrutura Old School Renaissance, ou Old School Revival, o BX acomoda muito bem, porque ele traz esses primeiros níveis de aventura que tem muito a ver com o aventuresco, tem muito a ver com espada e feitiçaria. Então por isso que ele é um material incrível, né? Ele ainda está bem mais limpo de conteúdo. Então ele traz essas artes dos personagens, né? A complementação dos personagens do básico, com artes, olha só, artes muito legais, né? Essas artes old school para mim são incríveis. Os artistas do BX são incríveis. Aí ele traz os equipamentos, tá vendo? O custo dos equipamentos, ó. Eu acho muito legal essa listinha. Lembrando que na série
clássica do Dungeons & Dragons, dentro da OSR, os equipamentos fazem muita diferença. Você ter ou não água pode ser a diferença entre a vida e a morte, né? Então isso é muito legal também, essa gestão de recursos. Então, e aqui ele traz a série de magias, né? Tá vendo? Tem até o 5º círculo de magia, então expande o círculo de magia que tem no D&D básico, com pequenas descrições. Tá vendo como é que no Old School as descrições são bem simples, bem rasa, não chega a ser simplória, tá? Mas ela é simples para você trazer a dinâmica que você interpreta na mesa. Então tem muito peso ao julgamento, que eu acho melhor, né? Aí você tem a parte de aventuras, tá vendo? Ele tem um capítulo aqui que já começa a trabalhar as aventuras e explorar os ermos, ó. Mapeamento, isso é tudo desafio ao jogador, né? Para você pensar em como se localizar, ter uma base, tá vendo? Um ponto de apoio, se você vai ter ou não. Ele traz algumas organizações, as escalas do mapa, determinar movimento, tem tudo aqui, ó. Como determinar movimento, ó. São as regrinhas que ele vai trabalhando sempre com artes muito legais, muito legais. Aqui, ó. Regras de navegação, tá vendo? Traz aqui. Muito, muito, muito bacana. Aí aqui ele traz também uma parte, se você quiser trabalhar com mercenários de nível maior, ele tem os mercenários expert, tá vendo? Os mercenários que são especialistas, são melhores do que o básico. Então tem alquimista, tá vendo? Tem engenheiro, você tem treinador de animais, ó. Então aqui é um alquimista, olha que arte bacana. Esse é um alquimista que você pode contratar. Tem as fichas dele, tem encontros nos ermos, ó, chances de encontros, ele trabalha aqui, né, personagens. Aí ele começa o bestiário, ó, criaturas mais poderosas do que o básico. Então ele traz aqui toda a série do bestiário, né? Passar rapidamente para vocês verem que tem algumas artes, ó. Olha que chique. Cocatriz. Olha que legal. Algumas não tem artes, né? Nem todas as criaturas tinham artes na série clássica. E assim vai o bestiáriozinho dele. Pégaso! Meteoro de Pégaso! A Lula. Né? Um polvo gigante, na verdade. E assim ele vai trabalhando, né? O bestiário para você ir explorando. Aí tem os tesouros, tá vendo? Tabelas de tesouros. Tesouros individuais, itens mágicos, ele traz aqui no livro. E aí, o que eu queria falar depois disso, né? Por fim, a série do D&D clássico, ela não tem o livro do mestre. Então, era muito comum você ter as dicas para o mestre no final do livreto e nas próprias aventuras. Então, aqui tem uma série, né, a série para o Dungeon Master. E eu acho muito legal ele mostrar aqui, por exemplo, ele já comenta aqui no começo, ó, isso é muito old school. E para mim é o melhor. Ele fala assim que os personagens eles vão querer fazer coisas que não estão descritas no livro, porque é impossível você criar regra para estruturar tudo que os seus jogadores vão querer fazer. Então os jogadores vão querer fazer coisas que às vezes não vai estar aqui. E como é que você faz para julgar isso? Em cima da lógica ficcional. Passa o peso para a narrativa, passa o peso para o que faz sentido e, acima de tudo, seja coerente. Ele fala que é importante você trabalhar com isso com coerência, né? Então, isso é muito legal. Para mim, já tem lá atrás uma previsão muito boa de que é impossível você estruturar tudo no sistema, e os sistemas que tentam resolver tudo isso, eles afogam o grupo de jogo. Os jogadores, o mestre, viram escravos desse sistema que precisam ficar procurando a solução ali, né? Enquanto que a solução é muito mais fácil. Pelo menos para o nosso grupo, para mim, funciona muito melhor quando a gente faz esse julgamento a partir das ferramentas que a gente tem e da lógica ficcional. Aí ele traz regrinha para criar item mágico, explorar magia. Ele traz aqui, ó, e isso eu não posso deixar de falar, né? Ele traz no final o Grande Ducado de Carameicos, que é a primeira base estrutural que traz em produto, é o primeiro livro que traz o conteúdo do mundo conhecido do Dungeons & Dragons, que depois se desenvolve, né, ao longo dos anos na Mystara, que é que tem na série do Beckme, a partir das Gazetias, e que veio compilada na Rule Encyclopedia. A primeira base estrutural dela está aqui, ó, no Grande Ducado de Carameicos. E é isso, esse resuminho, algumas ideias de aventuras e tudo, esse é o resuminho desse material sensacional que é a estrutura BX do D&D, um conteúdo clássico e incrível para a experiência OSR. Eu não podia deixar de falar disso, dessa caixa
que tem a arte complementar com a básica, que eu acho linda, que foi o projeto inicial que depois veio a chegar na Rule Cyclopedia 10 anos depois, e que foi uma reinterpretação do Tom Moldvay e do David Cook do The Underworld Wilderness Adventure, a forma como eles enxergaram a estrutura do D&Dzinho original. E é isso, esse é o objetivo dessa resenha. Valeu, galera!